Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui do Cuidar Estrategicamente. Projeto super, mega, ultra bacana que a gente tem aqui com outras psicólogas, que a gente fala de saúde mental para as empresas, né? Hoje a gente vai trazer um teminha aí, já falar o que está acontecendo por esses dias, que já aconteceu, né? Mas eu É isso queria aí. me apresentar primeiro, depois eu passo para a Regi, né? Eu sou Edmara. Sou da Lapidare, onde a gente trabalha não só saúde mental nas empresas, mas também outras diversidades aí. E aqui eu sou educadora e sou a aprendiz. Eu brinco aqui, se vocês já ouviram outras lives, você já sabe que eu sou estagiária também. Eu adoro esse título, porque eu me sinto de 20 anos novamente. Tenho 21, tá, gente? Então tá tudo bem. Mas é o que eu queria falar aqui, que a gente deixou aqui nossos arrobas, se vocês quiserem depois entrar em contato com a gente, estamos por aqui. Vou passar para a Regi aí se apresentar um pouquinho para a gente começar nosso tema de hoje. Oi, gente, boa tarde. Aqui, Regiane. Também já fiz algumas lives aqui para Cuidar Estrategicamente, mas para quem ainda não teve oportunidade de me ver, eu sou psicóloga, sou especialista em trânsito, especialista em inteligência artificial aplicada à psicologia, mas hoje o meu foco aqui é voltado para consultora de emoções em empresas, né? Nosso trabalho do Cuidar Estrategicamente. E aí, pensando nisso, né, a gente não pode deixar de questionar vocês, né, de RH, gestores e até funcionários mesmo. Por que está essa confusão na cultura das empresas em relação à aplicabilidade da NR1? O que você pode responder para a gente, Edi, para a gente poder auxiliar, né, essas Já pessoas começar aí, né? acontecendo? Está em vigor? Não está em vigor? O que está acontecendo aí no mundo corporativo? Fechou, Regi. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é importante a gente saber? Existe uma normativa que ela já existe desde 1970 em algumas coisinhas, que eu não vou lembrar agora exato, e que é a normativa 01, onde ela fala muito sobre essa questão laboral do colaborador. Então, a gente tem essa preocupação com a saúde, né? Anteriormente era mais ergonômica e segurança do trabalho, e agora, a partir de terça-feira, as empresas têm uma preocupação preocupação não, vamos mudar o termo, tem um olhar diferente, né? Porque não é mais um processo que a gente vai até falar aí, é um processo com olhar de mudança, né? Então, ter o olhar para a saúde mental vai trazer muitos benefícios que a gente vai até comentar daqui a pouco aí. Mas o mais importante, a NR01, essa atualização que aconteceu, ela aconteceu em 2023, ela veio sendo modificada e implementada, era para ter sido implementada ano passado, ganhou-se mais um tempinho e agora todas as empresas, você que tem qualquer funcionário no registro de CLT, já tem que fazer essa atualização. E essa atualização consiste em quê? Em dar um olhar para a saúde mental, né? Que é o que a gente está sempre falando aí em todo momento, né? E falando aí com tudo mais, né? E aí, Regi, quero te fazer uma pergunta. Por que ainda tem essa confusão ainda de o que eu faço, o que eu não faço, como que é? Conta um pouquinho aí, o que você acha? Exato. Bom, o nosso tema de hoje ele puxa realmente para uma provocação, né? Então, a NR1 não é mais sobre apenas o cuidado, vamos dizer assim, estético, né? Porque eu lembro que quando eu trabalhava em multinacional, o momento da ginástica laboral era um momento assim que os funcionários aproveitavam, né, para até para dar aquela escapadinha, né? Nem todo mundo aceitava ali o momento da ginástica laboral. E a NR1, ela não é isso, né? Não é só sobre ginástica laboral, não é só sobre pausa de alongamento, né? E também uma coisa que deve se levar muito em consideração, que ela não pode ser entendida apenas como aquele momento de palestra de bem-estar que a empresa faz uma vez por ano e acha que já está cumprindo a obrigação. E se você ainda pensa assim, se o seu RH pensa assim, a sua empresa está em risco, né? Porque hoje nós temos
com a NR1 que cuidar da saúde mental da empresa de forma mais ampliada, né? A tentativa de resolver esses problemas, elas não podem ser superficiais, né? Então, crença de que cuidar é oferecer algo, é não olhar para o contexto, né? As empresas estão apenas tapando o sol com a peneira, apenas né, dando aquele assoprinho ali no machucadinho, né? Porque elas não estão entendendo a causa do problema. Existe um risco invisível, né, Edmara? Conta para eles, qual que é esse risco aí? Então, o que, que a gente tem percebido aí nesses relatos que a gente está tendo aí das empresas, né? Que a galera tá tendo demandas acumuladas, né? Não tá tendo. A urgência, né? Aquela coisa de para ontem virou rotina, né? O tempo todo, né? A gente tem um senso de urgência muito grande, né? E as pessoas estão sempre operando ali na ansiedade, no estresse, né? Fazendo as coisas muito rápido. E aí isso tá desencadeando, sabe o que, galera? Estresse. Há um tempo atrás ele tinha o maior era estresse, né? Mas a gente tem outras doenças aí que outras comorbidades que vêm relacionadas a essas pressões, né? Que a gente tem visto e que está cada vez mais adoecendo mentalmente, né? E o que, que é tudo isso? Isso é o risco psicossocial. Isso Exato. isso é um dos, né? Deixa eu deixar claro que isso daqui é um dos riscos psicossociais que as empresas agora têm que dar esse olhar, né? E aí, como eu falei um pouquinho desse estresse, né, Regi, quando que você acha que o estresse ele está virando rotina nas empresas e ninguém está percebendo? Olha só, a gente precisa olhar, né, para esse todo de uma maneira em que você começa já a perceber os sinais de adoecimento da seguinte forma, né? Você percebe que a equipe está cansada, você percebe que não tem mais aquela entrega, está todo mundo, né, com sensação de exaustão, as lideranças pressionadas, não tem espaço para parar, e o risco cresce justamente naquilo que parece normal. Então, tá normal essa urgência, né? É normal agora o imediatismo, né? Então, acho que esse século, né, com as tecnologias e tudo para ontem, como, né, como diz ali disse a Edmara, vai trazendo esse risco psicossocial de forma silenciosa, né, de forma invisível, e quando menos espera, a empresa já está com um real impacto, né? O que vai acontecer? Queda de engajamento, os conflitos internos, erro, retrabalho, afastamentos. Então, um sinal assim que você precisa dar que grita, né? Um sinal de alerta vermelho é quando você começa a perceber que está ocorrendo rotatividade na sua empresa e um número significativo de atestados, de afastamento. E isso mostra que o clima organizacional está frágil. E as empresas só precisam mesmo mal elas vão ter tempo para resolver o problema que já explodiu. E isso pode ser visto, né, pode ser cuidado através da aplicação, né, da NR1, porque aí vai um profissional identificar esses problemas antes que o vulcão né, entre em erupção aí. Você sabe que é engraçado, Regi, você está falando aí, para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos com gestão de pessoas, né? A gente não tinha esse olhar, né, para a saúde mental, né? A gente só fala assim, tô cansado, né? Tô estressado, mas o estresse ele não virava uma doença. Vou até fazer uma aspas aqui, porque não era ainda, é só cansaço, tiro férias, melhora. A gente não desliga, a gente não para. E aí isso daí tá virando crônico, né? A gente tem visto isso cada vez mais aí, crônico. E É verdade. Segundo o INSS, complementando isso que você falou, os transtornos mentais e comportamentais já são a terceira maior causa de afastamento de trabalho em todo o Brasil.
né? Então, é uma coisa que já está acontecendo, né? E as empresas precisam ter esse olhar de cuidado com o seu colaborador. Exato, Regi. E é o que a NR1 vem trazer, né? Eu acho que mais que, como você brincou aí, a ginástica laboral, e a gente até fez o nosso postzinho aí, não é mais um evento isolado, não é? A NR1 ela vem trazer o cuidado, porque cuidar das pessoas é o que você falou, vai aumentar o engajamento nas empresas, pode aumentar os, resolver alguns conflitos, porque às vezes o estresse é tão grande que acaba tendo muito conflito, a rotatividade diminui, né? O turnover diminui. Então você tem afastamento, o que eu acho que tem mais assustado aí, e o que mais o Ministério do Trabalho visou enquanto a isso é porque houve uma demanda muito grande, principalmente depois da pandemia, né? A gente viveu um mundo pandêmico, né? Então, e aí isso daí mudou muito. E aí é onde, quando a empresa dá esse olhar de que, olha, eu preciso cuidar, porque a empresa não é só empresa, ela não é só números, né? Ela tem pessoas. E aí, quando ela dá esse olhar para as pessoas, para o ambiente de trabalho, como que está sendo feito, como está sendo lidado e tudo mais, isso vai ficando muito, muito, muito mais tranquilo, né? Muito mais É verdade. protegido, vamos usar essa palavra, porque aí a gente acaba não tendo como escapar, né? Porque eu lembro assim, de trabalhar em empresa, a gente fazia a CIPA, né? Fazia um monte de coisa, mas eram pontuais, são situações pontuais. E agora a empresa tem que fazer todo mês algo relacionado a essa questão de saúde mental. Então, são É coisas que verdade. podem ser tranquila, como pode ser aumentadas também, né? Com certeza. Eu acho assim que o que a lei, né, ela veio trazer e veio exigir foi instigar que as empresas comecem a atuar numa gestão preventiva. O que seria, então, essa gestão preventiva, né? Que é a proposta realmente da aplicação da NR1. Identificar o que o risco, só identificar esse risco não é suficiente, né? A norma ela exige que a empresa ela venha então tomar ações para reduzir ou eliminar esse risco. E é aqui que está um ponto que mais está incomodando organizações que ainda pensam nesse modelo antigo, né? Que você comentou da CIPA, das ações pontuais. Né? Não é mais dessa forma, né? A gente não pode mais subestimar esse problema, né? Por exemplo, o estresse crônico, a pressão constante, varrer para debaixo do tapete da empresa não vai resolver, né? Então, a NR1 ela traz essa oportunidade para que a empresa comece a atuar numa gestão preventiva, né? Porque o risco, de alguma forma, ele já está lá instalado quando existe essa cultura, essa urgência, esse estresse que virou rotina, né? E cuidar estrategicamente é justamente isso, é reconhecer antes que vire a crise, né? E a prevenção de risco psicossocial, ela não vem apenas em oferecer sessões de meditação no horário do almoço. Prevenção é intervir na origem do problema. E para saber isso, o risco ele precisa ser identificado, né? Exato. Hoje vou até colocar uma pergunta aqui, ó, que tem uma pergunta aqui da Luciana. Esse novo olhar sobre a saúde mental das pessoas é excelente e muito necessário. O que as empresas podem fazer na prática? Eu vou começar aqui já respondendo e aí você já na sequência engaja aí também, Lu, o Regi. A empresa, pela normativa, ela tem que fazer um diagnóstico. Então, ela tem que entender qual que é a situação dela hoje, dela não, né? Da empresa só não, dos funcionários, vou deixar isso claro. Tem que entender como os funcionários estão lidando com esses riscos, como está, se está alto, se está baixo, como que está dentro do ambiente de trabalho. A partir do momento que foi feito esse diagnóstico, tem que ser feito ações pontuais, ações direcionadas. Então, por exemplo,
A gente está falando hoje sobre pressão, sobre estresse. Então, percebeu que o estresse está alto na empresa, a empresa tem que fazer alguma ação para isso. Então, pode ser, de repente, uma roda de conversa, algo, por exemplo, como o seminário, enfim, algo que tenha um pouco mais de abrangência, e não só uma coisinha simples, vou fazer isso daqui no ano. Ela vai ter que fazer isso todo mês, o ano todo. Então, a fiscalização, ela cobra, que faz o diagnóstico e faz esse acompanhamento. Só deixando claro, o acompanhamento não é individualizado. Então, se é um funcionário que está com estresse alto, a gente não vai poder medir sobre um funcionário. A não ser que a empresa seja um funcionário, né? Deixa eu deixar claro isso também. Mas, por exemplo, são 50 funcionários e 50 pessoas estão com estresse alto, a empresa tem que atuar sobre isso. E é exatamente aí que ela vai ter que atuar. Dentro da legislação, esse é o pedido, né? Então, tem várias técnicas. Por que a gente, nesse projeto Cuidar Estrategicamente, a gente bate muito nessa questão de explicar a normativa, de falar? Porque nós, como psicólogos e futuras psicólogas, né? A gente tem essa responsabilidade da saúde mental. A gente pode ajudar as pessoas com a saúde mental. Então, é pensando nisso que esse projeto ele também está bem adiante aí, né? Bem trazendo bastante informação, né, Rich? Complementa aí a resposta também. É verdade. Olha só, segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que foi publicada em 2024, mais de 60% das empresas entrevistadas nessa pesquisa declararam que ainda não haviam incluído os riscos psicossociais no seu PGR, né? Ou seja, 60%. Isso significa que a maioria das empresas no Brasil está descoberta e a norma já está em vigor, né? Então, para além de identificar, precisa ter esse registro, precisa ter a evidência, né? E esse é um pilar muito subestimado, que a maioria vai pesar tudo isso numa fiscalização. Então, não basta fazer. A norma, ela exige que a empresa comprove que fez e vai exigir documentação, atas de reuniões, registros de treinamento com foco em saúde mental, evidência de que as ações realmente foram tomadas, ou seja, tem o laudo de um profissional que foi lá e fez a identificação, né, e apresentou um plano de ação formalizado para os responsáveis. É isso que o fiscal do Ministério de Trabalho, quando ele bater na porta, ele quer verificar, né? Ele não vai perguntar pelo programa de gerenciamento de risco. Você vai ter que mostrar para ele, e para isso tem que haver esse registro. A empresa precisa ter um sistema ativo, como você mesmo colocou ali, é uma coisa que é uma constância. Então, são 3 pilares: a identificação, a gestão preventiva e o registro em conformidade com toda a programação feita no semestre, no ano, no bimestre, enfim, a empresa precisa demonstrar que está funcionando e que está acompanhando, né, a sua equipe funcional o tempo todo. Não adianta só mapear e não agir. Então, não adianta só ter um diagnóstico, né, empresarial no sentido de que há o risco, mas não fez nada, então não vai adiantar você ter esse documento. Eu identifiquei que tem um problema, mas o que eu vou fazer agora, né? O que se faz com tudo isso, né? E aí você vai receber todas as orientações do profissional que está fazendo todo o teu PGR, né? Então você vai precisar demonstrar, né, o cronograma de atividades, você vai ter o mapeamento para identificar. E isso para a empresa, na verdade, hoje as pessoas podem ver, né, empresas que pensam ainda no passado, podem ver apenas como um custo, né, um custo a mais. Mas na verdade, a médio e longo prazo, o que vai acontecer? A taxa de absenteísmo vai reduzir, vai ter menos afastamentos por transtornos mentais, a cultura, né, a harmonia da empresa estará melhor. Vão identificar focos, por exemplo, vai diminuir reclamações trabalhistas relacionadas a assédio, a pressão. Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato.
a empresa não identificar como mais um custo, como mais uma ação que vai gerar custo, mas na verdade trabalhar na prevenção é evitar, né, que isso ocorra, que maiores prejuízos no futuro venham a ocorrer, né? Exato, eu acho que é muito importante aí, quem está assistindo aí, se é empregado, cobrar isso da sua empresa. Claro que a legislação ela está aí, cada empresa, às vezes, por exemplo, tem alguma particularidade, mas ela tem que estar funcionando isso. E se você também for dono de empresa, e como eu falei, a partir de um funcionário no CLT, tem que estar resolvendo isso. Tem que ter um plano de ação. Tem que ter esse diagnóstico, tem que ter esse plano de ação, tem que ser feitas essas atividades. Então, é muito importante. É um gasto, como a gente falou? Não, não é um gasto, é um investimento. Porque se você investir nessa questão de melhoria do clima organizacional, da que sua empresa esteja menos adoecida, você vai ter frutos muito maiores, né? E é isso que a gente tem tentado falar, que quanto mais a gente fala de saúde mental, as pessoas já começaram a entender que quando elas cuidam do psicológico, elas melhoram. Então, agora a gente vai fazer as empresas entenderem que quando ela cuida das pessoas, que cuidando dos seus psicológicos, elas vão chegar onde que elas precisam, né, Regi? Eu acho que isso que é importante a gente deixar claro aí, né? Exatamente. Uma coisa que a empresa, né, a instituição, ela precisa entender agora é que não importa onde você está hoje, se o PGR não existe, se está desatualizado, se os riscos psicossociais nunca foram mapeados, né, o que importa é o a partir de agora. Como você vai ter um plano documentado, como que aonde que a empresa quer chegar e como ela vai chegar lá. E esse plano de ação, ele é simples. É o diagnóstico, ações prioritárias com responsáveis, prazos realistas, indicadores de como medir esse resultado. Isso não precisa ser um documento de 80 mil páginas, mas ele precisa ser real, ele precisa ser praticável e atualizado. Exato. Bom, eu acho que o que a gente queria trazer aí, né, Regi, de conteúdo aqui, de formação, né? Eu acho que a gente acabou até trazendo aí. Queria agradecer quem participou aí. E eu queria só, antes da gente finalizar, falar uma frase, né? Que não é sobre algo a mais, é sobre parar de ignorar o que já está adoecendo. Porque a gente não presta atenção no que está acontecendo e a gente só colhe e corre atrás quando a coisa está muito grave. E não precisa chegar a essa gravidade. A gente pode Exato. minimizar os riscos. E minimizando os riscos, com certeza o resultado ele vem muito mais rápido, né, Regi? Queria Exato. agradecer. Cuidar Né? estratégico. O cuidar estrategicamente é justamente isso, né? É reconhecer, é prevenir antes que a crise se instale, né? Queria agradecer a todo mundo que participou. Precisando da gente, a gente está por aí. Deixei aqui os nossos arrobas, né? O nosso aqui da Lapidária, arroba Lapidária. A Regi deixou dela aí, ó, Psicorregiane Vitisky. Então, quem quiser conhecer mais, o canal tem mais lives aí sobre essa temática. Se vocês quiserem conhecer mais, fique à vontade, tá? E a gente se encontra aí na próxima. Um grande abraço. Regi, quer partilhar alguma informação a mais É aí? isso, é isso aí. Eu acho assim que se ficou alguma dúvida em relação a como fazer, do como que implanta, o que é, né, a NR1, o que é PGR, né, todos esses termos, a gente tem vários vídeos já explicando, né, antes mesmo da cobrança existir, a gente já veio trazendo essa cultura para as empresas irem se apropriando, né, das informações. Então, se ficou com alguma dúvida, tem mais vídeos no nosso canal, né, explicando para você o que é e como implantar. E a gente está à disposição aí, né? Grande abraço Isso para aí. todo mundo, gente. Até Tchau, mais. gente. Até a próxima.